nós vamos ler a lição de número 5 da nossa revista, que fala a vontade de Deus. A vontade de Deus frente ao individualismo dos dias atuais. Nós estamos estudando o papel do cristão numa sociedade mudada e individualista. Hoje vamos ver sobre a vontade de Deus. Confesso para os irmãos que é um dos assuntos mais difíceis que eu, particularmente, já encontrei nas Sagradas Escrituras, né? Descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Ao mesmo tempo que é difícil, é uma bênção quando nós estamos andando no caminho do Senhor. Mas nós vamos ver algumas coisas aqui, como descobrir a vontade de Deus, segundo o autor da revista, segundo as Escrituras. Espero que no final alguma contribuição para o crescimento espiritual da vida, né, dos irmãos sejam dadas aqui neste momento. Vamos ler juntos aí o texto de Gênesis capítulo 22. Como está sendo gravado, lá não se ouve. Eu assisti outro dia o culto pela internet também, né? Quando os irmãos leem ou falam alguma coisa, não ouve lá. É só daqui ou dos microfones, né? E alguém pediu para os irmãos, o pregador leu, e a hora que os irmãos forem ler, a gente não ouve. Então é diferente, né, na transmissão. Estamos aprendendo com esse novo jeito, né? Mas acompanhe, por favor, Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Verso 2, acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o local. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. 9. Chegaram ao lugar de onde Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, e sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, portanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Verso 14, até aí temos que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Peça para Deus falar ao seu coração nesta manhã. Quem está em casa também, permaneça com sua Bíblia ligado, aberta, né? E voltado para a palavra do Senhor. Senhor, se digne de nos abençoar nesta manhã, ó Pai, nos dar da Tua graça, Teu amor, e na meditação, no pensar juntos acerca da Tua palavra, que cresçamos como filhos do Senhor nesta terra que o Senhor nos permitiu vagar pelos poucos dos nossos dias em relação à eternidade que aqui estamos.
Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Como descobrimos a vontade de Deus para as nossas vidas? Se eu tivesse a oportunidade aqui de perguntar a cada um, né? Você está aqui morando em Goiânia, trabalhando, etc. E um parente seu está morando lá em Manaus, mandou um e-mail semana passada e ligou nesta semana para você, falando assim, olha, tem uma oferta de emprego aqui muito boa. Você está ganhando pouco aqui, está meio complicado. E ele falou, vem para cá, pega a sua família toda e vem para cá. Tem serviço para vocês aqui. Você vai? E se for para fora do país? Como que eu descubro que uma proposta dessa é a vontade de Deus? Como que você faz? O que você pensa? É a lição de hoje. E para ficar mais bacana ainda, o autor também não respondeu. Nem o autor respondeu, né? E eu confesso para os irmãos que, se quiserem depois interromper, acho que tem um irmão com microfone lá, tá? O tempo é remisso, mas sempre dá, né? Eu confesso para os irmãos que eu nasci, graças a Deus, em um lar evangélico. Assim, meu pai não era crente, mas minha mãe era, e nos criou nesse propósito. Aos 13 anos, 11, 12, eu realmente falei, eu quero ser, é isso mesmo que eu quero para a minha vida, é Jesus. E não sei a data, né? Muitos nós também não sabemos a data certa da nossa conversão, mas foi dali para frente que Deus. E confesso que até hoje eu tenho dificuldade, não vou negar, né? A gente tem que ser bem sincero, em conhecer a vontade de Deus em alguns aspectos. Não sei você. E todas as vezes que nós temos que tomar uma decisão como esse exemplo agora, ou então vai casar, né? Os irmãos ali têm filho mais novo, o rapaz chegou para você lá, né? Lá no seminário, então falou, casa comigo. Jesus amado, e agora? É a vontade de Deus que eu case com esse rapaz, com essa moça? Como que eu descubro a vontade de Deus? O autor até pondera aqui que tem muitas pessoas, eu antigamente, pode confessar pecado aqui de cima, né? Nós tínhamos lá em casa, na casa do meu avô, inclusive, tá aí o microfone, tá bom. Tinha uma caixinha assim, ó, chamava caixinha de promessa. Alguém conheceu caixinha de promessa, assim? Tinha uns que o próprio negocinho trazia o versículo, outros você abria lá assim, aí você, nossa, hoje eu tenho que fazer tal coisa, como é que eu faço? Aí se fechava o e-mail querendo olhar, né? Enfiava, e era impossível orar, olhar, porque os versículos eram pequenininhos, as tirinhas, né? E você enfiava a mão lá e... Fala que eu caso ou não caso? A resposta está aqui, né? Aí lia lá, e já fiz isso demais, né? Mas aí sai lá o texto em Abacu, às vezes sai, até tem uma piadinha, né? Que fala, o cara com vontade de morrer, tirou lá, o que tens que fazer, vai e faz depressa. Então, nem sei. Mas e quando sai lá, você está esperando a resposta por alguma coisa, daquela semana, naquele dia, você tira lá e sai lá. E Abraão gerou Isaac, Jacó. Ou do Crônicas lá, né? Rafael gerou, Jeremias gerou. E a vontade de Deus? Outros buscam pessoas que oram, né? Eu já vi isso também. Tipo, quero tecer comentários aqui não, né? Vamos na irmã fulana, ou na irmã ciclana, no irmão ciclano, porque ele vai orar e vai... Já vi também, já vi. Outros vão meio que na sorte, né? Ó, se for, vai ser. Vamos lá, né? Se for para ser, vai ser. Tá, aí tem um monte. Outros se não fosse para ser, não tinha vindo. A verdade, irmãos, é que é extremamente difícil. Depois vocês perguntam para o reverendo Saulo, né? Ele ajuda mais lá para ver como é que é.
Mas a minha conclusão é de que descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas não é fácil, mas é possível. E muitas das vezes não é como nós pensamos que vai ser, não é? O autor da revista trouxe algumas coisas aqui, e eu gostaria de compartilhar breve com os irmãos, que o tempo hoje não está muito grande, né? Mas gostaria muito de que os irmãos pensássemos juntos. Esse assunto é vastíssimo, né? E despertar o pensamento dos irmãos para depois estudarem em casa. E a primeira coisa que o autor da lição menciona, e que nós concordamos com ele, é que o termo vontade de Deus é difícil de definir. Muitas vezes nas Escrituras, diz ele, se designa como o plano eterno de Deus e os seus decretos. Sim, certinho. A vontade de Deus será sempre cumprida. Agora ficou... a Tereza quer o microfone ali. Enquanto traz ali para ela, cadê o irmão do microfone? Aqui, ó, a Tereza ali, ó. Então, a vontade de Deus, um segundo, tá, Tereza? Será sempre cumprida. E antes de falar dessa vontade de Deus, eu quero mencionar uma outra coisa aqui, depois que a Tereza falar ali. Fala, Tereza. Pode falar. Tá ligado? A Tereza está falando. Eu creio assim, a vontade de Deus nas nossas vidas é que a gente sirva a Ele e que andamos no mandamento dEle. E se nós estamos aqui, andando no mandamento dEle, qualquer coisa você pode fazer, é a vontade dEle. Tipo assim, você tem um plano, você ora, você está sempre... E fazendo a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? Cumprir todos os mandamentos de Deus. Tá bom. Pronto. Vamos encerrar e vamos embora. Vamos ficar de pé? Acabou a aula. Andar nos caminhos de Deus, né? Mas tem mais umas coisinhas aqui. Permite, Tereza? Então tem mais umas coisinhas que nós vamos... Antes de falar da vontade de Deus, irmãos, eu queria fazer menção de um... É um ponto teológico e é uma coisa que tem sido deixada muito de lado nos dias de hoje. É que, quando nós falamos da vontade de Deus, para mim, para a teologia reformada, para a fé bíblica e para as Escrituras, nós estamos falando de um Deus soberano. Assim como que para construir um prédio, um edifício, você precisa ter necessariamente uma base, uma estrutura e um pensamento sobre aquilo que você vai construir, todas as vezes que nós vamos lidar com Deus, nós temos que lidar da seguinte forma: Ele é soberano. A gente vivemos numa democracia e num governo democrático, republicano, a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender isso. Mas quem já leu sobre o rei Luís XIV, Luís XV da França, Versalhes, aquelas coisas lá, pode ter uma consciência um pouquinho melhor, uma concepção um pouquinho melhor do que é ser soberano. Muitas das vezes a gente não entende. O soberano, e a Bíblia fala muito sobre isso, sobre os reis, né? Mandava matar e viver. A vida estava nas mãos dele. Se o rei olhasse para você assim e falasse, corta a cabeça. Não quero desenhar aqui esse aspecto de Deus. Separa Deus e vamos falar sobre a soberania primeiro. Depois eu volto lá, tá? Mas o soberano era esse. Irmãos, eu estava lendo um negócio tão interessante lá que o rei tinha plateia para vê-lo acordar. Depois vocês leem lá, Luís XIV ou XV, eu faço confusão desses reis lá, da Revolução Francesa, lá naquele tempo lá, né? Aí o rei saía dos seus aposentos, o rei ia tomar banho com as... Imagina, hein? Bicho feio. O rei era... Inclusive era chamado de o Rei Sol, um desses reis, né? O rei ia tomar café. Quiçá o rei chamasse um súdito ou um Zé Mané lá para tomar café com ele. O soberano. Agora pense nesse rei humano e transponha isso para o rei eterno, o rei dos céus, o rei dos reis, o pai das nuvens.
Eu penso, tenho razões bíblicas para pensar, que se Deus fizesse assim, ó, acabou. Tem um salmo que diz que ele está assentado sobre o globo, Isaías, assentado sobre o globo terrestre. Tudo está nas mãos do Senhor. Irmãos, eu preferiria ficar só aqui e esquecer a vontade de Deus, porque se a gente entendesse isso, não precisava mais ficar falando sobre a vontade de Deus. Tem uns que sofrem acidente, o carro capota 10 vezes, o cara levanta assim, sacode a poeira e sai andando, não é? Já viu? Outros estão andando de bicicleta, cai, bate a cabeça, sangra, vai para o hospital, morreu. Morreu. A gente fica orando por um senhor, por uma senhora que está velhinho lá na cama. Coitado, vai, aquela peleja. Morre o jovem ali, aí morre o outro de 39, 40 anos. Aí você vai lá, meu Deus, morreu. Nem estava orando por esse, ele morreu. O Deus da Bíblia é o Deus soberano. Ele faz o que quer, como quer. Às vezes, revela a nós o seu querer. Às vezes, não. E se ele não revelar? A quem? Jó. Jó, quem nunca leu Jó, né? Assim, fica deverzinho para casa aí dessa semana para você ler Jó. Jó questiona muito isso, né? E depois o próprio Jó fala assim, quem tomou o conselho, a quem ele deve conselhos? Quem que vai perguntar a ele? Deus responde para o Jó no meio do remoinho lá e fala assim, cinge a tua cintura aí como homem e eu vou te perguntar uma coisa. Jó ficou questionando muito a Deus, os amigos dele principalmente, né? Numa certa hora Deus falou assim para ele, então tá bom, senta aqui, vamos conversar nós dois. Eu vou descer até aqui e nós vamos conversar, vamos ver se você tem razões. É engraçado que no direito as defesas são feitas por razões, né? Você cometeu um crime ou um acidente, você expõe lá suas razões pelas quais você imagina que dentro daquele princípio, daquela lei, você pode ser absolvido, atenuado ou condenado por aquele crime, né? O indivíduo, aí você, não é isso que é a advocacia, o direito, a contraditório, o princípio do quem acusa e de quem defende? Um acusa falando que sim, o outro fala que não, e o juiz define ali no meio. Deus falou isso no tempo lá de Jó. Ele falou, fala as suas razões. E Deus começou fazendo uma pergunta interessante para Jó. Ele falou assim para ele, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? É o seguinte, eu que construí, olha para todos os lados aí, tudo, as plantas, o céu, olha para as estrelas, eu que fiz. Você estava onde lá quando eu construí? Eu nem existia, Senhor. Ah, então tá bom. E o vento? O vento faz a curva lá e vem para cá. O que você me diz do vento? Como é que você domina o vento? Eu domino o vento. Não, eu não tenho jeito não. E foi. A vontade de Deus passa pelo princípio da soberania. E talvez seja essa a razão pela qual nós nunca vamos completamente entender essas coisas. Porque nós temos sempre, irmãos, que lembrar, é uma mente finita lidando com o infinito. O eterno lidando com o temporal e passageiro. O celeste lidando com o terreno. O espírito eterno lidando com um pó miserável. Não podemos nunca esquecer disso. Não é esse o princípio, e Deus é amoroso e misericordioso, mas assim, olha, se Deus quisesse te fazer passar por um sofrimento enorme nessa vida, e nós perguntássemos para Ele o porquê, Ele poderia muito bem dizer assim, ó, não vos devo explicação. Estaria Deus errado? Não devo explicação para vocês. Como Jânio Quadros, né? Filo porque quilo. Alguém perguntou para o ex-presidente Jânio Quadros, presidente, por que o senhor fez? Filo porque quilo. Bom português que ele tinha, né? Eu fiz porque eu quis. Quem é você? Muitas das vezes,
as coisas, a vontade de Deus, nós não entendemos na nossa vida, porque nós queremos trazer Deus da sua esfera para perto de nós e dialogar com Ele como se Ele fosse nosso amiguinho. Até vi alguém orando assim, ai, papaizinho, papaizinho, meu camarada, meu papaizinho. Eu fico assim, tudo bem, não estou aqui questionando, né? Mas ele não é, nesse sentido, seu amiguinho lá da escola que você manda um bilhetinho. Nós estamos lidando com um Deus eterno e soberano. E o primeiro ponto da revista diz assim que os seus propósitos são eternos. Deus nunca foi pego de surpresa. O que Ele traçou vai se acontecer. Na época da pandemia, nós temos uma turminha aí que reúne de vez em quando para comer o espetinho, aqui da igreja, uma turma, né? E um irmão nosso estava em plena pandemia, nós ficamos apostando que ele não iria. Ele está meio velho, assim, né? Já, fulano vem? Não, não vem não. Tal. Aí passou um pouquinho, ó, fulano lá na frente. Nós olhamos para lá e vem ele. Aquela machadinha tranquila. Nós falamos assim, fulano, mas nós achamos que você não vinha não. Ele, rapaz, o que é isso? Véio? Eu estou aqui, não tem medo de morrer não? Eu falei, não. Você acha que quando eu morrer, vai pegar Deus de surpresa? Eu vou chegar lá no céu e Deus está lá nas suas anotações celestiais. Ué, Bonifácio, você aqui? Eu estava esperando. Ué, peraí. Não era a sua vez não, moço. Você acha? Acha que vai pegar Deus de surpresa? Chegar lá e... Ué, você está novo, não era a sua vez não. Trocar a senha. Irmãos, o soberano, ninguém pegava os reis de surpresa. Vai pegar Deus. Você acha que você vai morrer no lugar errado? Na hora errada? Não vai. Você crê nesse Deus? Esse Deus está sumido das religiões, hein? Das televisões, dos púlpitos e das pregações. O Deus que a gente vê por aí é assim. Se não tiver uma explicação plausível para mim, eu não aceito. Se não tiver fundamento, eu não aceito. Mas o Deus das Escrituras tem fundamento ou não. Creia você ou não. Ele é. Beleza? Fechamos nesse ponto? Construímos o alicerce da nossa vida para entender a vontade de Deus? Construiu? O que Ele quiser, Ele o será. Eu ia citar um verso que tem aqui do Salmo 138, verso 8, diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O prato que eu tenho que comer nessa terra, eu vou comer. Você não vai comer por mim, nem você. É o meu. Ninguém vai fazê-lo por mim. Princípio da soberania e do plano eterno de Deus. Não é? Outro ponto que o autor, vamos correr, que falou aqui é o governo eterno de Deus soberano sobre o mundo. A imutabilidade e o conselho eterno de Deus, seus desejos, seus consentimentos não mudam. Novamente, aí depois, eu pergunto para o pastor, né? Tem coisa que Deus... Como explicar isso aqui? Há um traçado geral de Deus para a conclusão da sua glória e há pormenores que Deus muda, que Deus altera através das nossas orações. Existe coisa. Por isso existe razão de nós orarmos, né? Lembra lá de Ezequias? Foi Ezequias, né, que orou? Deus disse para Ezequias, você vai morrer. E Deus mudou aquele plano. Não mudou, irmãos, o plano eterno, o princípio geral para a vida, os seus planos para a vida de Ezequias não mudaram ali totalmente, seu princípio geral. Mas Deus mudou um pedacinho ali na vida de Ezequias. Ainda é interessante que, se os irmãos depois olharem lá, só fez besteira nos 15 anos que Deus deu a mais para ele, né? Cuidado com as orações, né? De repente você ora por alguma coisa e só vem besteira depois. Então, os planos eternos e imutáveis. O plano divino de Deus, como ele é, será sempre cumprido, diz o outro aspecto, né?
Podemos entender a vontade de Deus como sendo aquilo que agrada a Deus. Aquilo que agrada a Deus. Vontade de Deus, o autor está definindo o que ele considera como vontade de Deus, né? Vontade de Deus é aquilo que lhe agrada, pois grande parte do nosso crescimento espiritual consiste em viver com o que lhe agrada. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, ser santos é o que agrada a Deus, é a vontade de Deus. A vontade de Deus também pode-se dizer que é a sua provisão geral, seus atos e a sua provisão. E o seu infinito amor por sua criação e a raça humana. Deus, a vontade de Deus é que seja expresso em nós e em toda a criação que Ele fez, o seu amor. Isso é um consolo, não é? Isso é um consolo. Isso diferencia dos vassalos e dos soberanos antigos, que muitas vezes faziam as coisas pelo seu capricho. Tive a oportunidade de conhecer um castelo, acho que foi em Portugal, e olha a história do castelo, parece uma aberração. A rainha foi com o rei, e ela chegou num lugar lá assim, só para os irmãos entenderem, né? E aí tem uma vista realmente em Sintra, né? Tem uma vista enorme, bonita, num penhasco assim. Aí a mulher falou assim, quero um castelo aqui. Coisa das mulheres, não, né? Coisa das mulheres, tá com raiva do marido naquele dia, né? Acho que ela estava meio grilada com o rei. Falou, quero um castelo aqui. Castelo de Sintra. Depois entra lá e lê. Olha que capricho. Deus não age assim. Deus não age assim. Suas ações são motivadas pelo amor. Ora, a própria Bíblia diz que Deus é amor. Podemos confiar na sua vontade. Então temos um Deus soberano, uma vontade que nós não entendemos tão bem assim, e uma vontade que é permeada pelo amor. Oh, que legal. Então você está disposto a viver debaixo da vontade de Deus? Eu estou. Porque eu sei que ainda que Ele me mate, vai ser por amor. Ainda que o que aconteça comigo, preste bem atenção nisso, irmãos. Eu falo aqui agora com uma carga de conhecimento próprio. Assim, eu sofri bastante quando era infante. Já contei para muitos aqui, não é? Meu pai era alcoólatra, etc. Não quero reportar de novo essas coisas. Mas posso dizer com grande probidade, ainda que eu sofra, é amor. Você tem dúvida? Ainda que eu sofra, é o amor de Deus. Ainda que eu não entenda, às vezes eu não entendo, eu confesso para os irmãos aqui, acho que eu não era habilitado para dar essa aula. Porque eu não entendo a vontade de Deus completamente. Se isso é uma falha, me perdoe, eu não deveria estar aqui. Mas eu não consigo entender tudo, mas eu aceito e sei que é amor. E quando olho para o passado, confirmo com o presente que foi realmente amor. Eu não entendo todas as coisas, mas foi amor, é amor. Sabe? Certeza que é. A irmã quer o microfone rapidinho aqui, você pode trazer? É amor. Então, vamos esquematizando para nós ir para o fim. Ó. Deus soberano, vontade soberana, vontade movida por amor para todos nós. Isso dá consolo, não dá? Sim, irmã. Tudo a gente pede para Deus, né? Tu, se tiver dúvida, não é. Tem dúvida, pode parar. Aí você tira, a hora que você falar o não, aí vem aquela paz. Né? Uhum. Que não era mesmo, né? Sim, isso mesmo. Nós vamos chegar lá, estamos quase concluindo também já. Então, olha só, vai construindo esse edifício junto comigo, né? A soberania de Deus de todas as coisas, a minha disponibilidade em viver, não é? O autor fala aqui, o tempo não nos permite, né? Mas de muitos erros de interpretação individualistas, né? Ele fala assim, ó,
Muitas pessoas tiram caixinha de promessa, outras vão orar no monte, orar não sei aonde, para descobrir a vontade de Deus imediata, né? Não tem tempo e paciência. Muitas das vezes a vontade de Deus se revela através do tempo e da paciência. Ele quer que nós sejamos pacienciosos, que nós aprendemos. Lembre-se bem, né? Nós estamos nessa terra nos preparando para ir para a habitação celeste. É uma escola, não é? Nós podemos dizer que aqui é uma escola, é um lugar de aprendizado, de santificação. A vontade de Deus é a nossa santificação. Tem coisas que nós não podemos. Eu vou concluir agora mesmo com isso aqui, como é que é, não é? E nós precisamos, por isso, pegar. Um adendo que a revista faz aqui é o seguinte, que eu gostaria de deixar com os irmãos, né? Pode Deus revelar a sua vontade das formas mais extraordinárias possíveis? Por exemplo, os irmãos viram aí do texto de Abraão, como eu queria que... Eu disse para os irmãos que, se depois o pastor quiser me corrigir, pode corrigir, porque eu estou sendo bem sincero aqui, né? Como eu queria que em alguns momentos da minha vida, Deus tivesse descido assim numa fumaça. Não! Ou então eu estou lá orando por alguma coisa e Deus... Sim, Bonifácio. Ai, meu Deus, como eu seria poupado de tanta coisa que eu já errei, ou tantas dúvidas que eu já tive, não seria muito bom? É possível Deus fazer assim? Não foi aqui no Abraão? Olha aqui, o Abraão pôs o menino lá, pôs a lenha em cima, reverendo que é o microfone lá. E Abraão foi, quando ele pegou o machado lá, o cutelo, que ele foi cortar, o anjo, para! Deus, eu vou confessar para os irmãos, já falei, eu queria uma revelação dessa, teve hora na minha vida. Que eu falei, nossa Deus, eu estou com tanta dúvida, me ajude. E Deus apareceu? Para mim, não. Pode aparecer ainda hoje? Pode. Não quero aqui, um minutinho, tá? Não quero aqui tirar essa soberania de Deus, essa interveniência extraordinária. Lembra de Gideão? Gideão colocou um negócio, uma lã lá de fora, orou pela lã fora. Deus, em muitas ocasiões das Escrituras, manifestou sua vontade de forma extraordinária. Mas, irmãos, lembre-se, exceção. Muito exceção. E no decorrer dos anos do Velho Testamento, depois do Novo, menos ainda, na história dos apóstolos, menos ainda, e hoje, muito menos ainda. Pode Deus, só para terminar esse ponto, manifestar-se para você numa resposta plausível, assim, de forma bem extraordinária, como, Senhor, se eu sair lá fora, tiver sol, pode, Deus é poderoso para isso. Mas, em geral, Ele não vai agir assim. Não sei se isso é bom ou ruim, mas, reverendo. Irmãos, Bonnie, há uma coisa que me chama a atenção nesse versículo, como você falou, queria que Deus aparecesse. Agora, Deus apareceu para Abraão e não disse muita coisa, não. Não. Ele deixou ainda, falou, olha, você vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não falou para onde que era para ir. Mesmo Deus falando, ainda assim ele tinha que caminhar pela fé. Por que ele foi para esse rumo e não para o outro? O que foi acontecendo? Como é que Deus foi mostrando? A Bíblia não diz. A Bíblia só fala que Deus foi mostrando para onde ele tinha que ir, mas Deus não diz, você vai sair daqui e vai lá para aquela terra. Não, eu vou mostrar na estrada. E aí, quando eu vejo esse exemplo de que, de fato, Deus foi falando à medida que ele foi andando, e aí entra a questão de que nós temos que andar sempre pela fé, mesmo Abraão teve que ir, porque ele saiu de casa sem saber para onde ia, é quando eu vejo a semelhança com a nossa vida. A gente não sabe para onde Deus vai nos conduzir, como é que vai estar a nossa saúde daqui a um ano, como é que vão estar nossos projetos daqui a um ano, mas o princípio é o mesmo. Deus diz assim, vai para um lugar que eu vou mostrar para você. A nós compete a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, através de todos os sinais, de todos os indícios. Né? Algumas coisas, como o irmão falou, a gente às vezes não sabe o que é a vontade de Deus. Mas tem muitas coisas que a gente tem certeza que não é a vontade de Deus. Tem demais. E aí a gente tem que eliminar essas coisas. A gente sabe que isso não é da vontade de Deus,
E tentar ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus no decorrer da caminhada, porque Sim. Deus não mostra para a gente o que vai ser. Por quê? Porque nós temos que andar pela fé, Pronto. confiando no cuidado de Deus. Vamos ficar de pé e vamos embora de novo. Acabou, aprendendo tudo, né? Mas vamos concluir. Nós vamos chegar lá. É isso aqui também. O que eu queria com esses pontos aqui? É que, irmãos, a revista, o autor fala assim, olha, revelação especial da direção de Deus não é uma experiência normal e cotidiana. Ela aconteceu no Velho Testamento, aconteceu no tempo dos apóstolos. Pode acontecer hoje? Lá no deserto, lá na África, nós temos relatos de pessoas que Deus mostra naquele mesmo momento, né? Mas em geral não é assim. Então, para terminar, como eu conheço a vontade de Deus hoje? O autor colocou alguma coisa aqui que, nesse ponto, eu concluí, abordei. Concordei muito com ele, não é? Abraão, embora não tenha não buscou a mensagem especial de Deus, não pediu nenhum sinal, ele caminhou com o Senhor. Simplesmente caminhou em intimidade com Deus e obedeceu a sua palavra. Como que eu descubro a vontade de Deus para a minha vida hoje? No exemplo lá do cidadão que chamou o outro para ir lá para Manaus, chamou você para mudar para lá. Intimidade e caminhada com Deus. Estaremos assim, faço uma pergunta. Mesmo assim, podemos errar? Podemos. Mas é o que as Escrituras nos apontam como o meio de conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Irmão, aquela tríadezinha famosa que a gente, né, os professores, pregadores batem nela, né? Comunhão com os irmãos, leitura da Bíblia e oração. Eu oro todos os dias. Eu trago o Senhor para conviver comigo, como meu amigo. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Eu quero fazer alguma coisa, mesmo que seja simples, eu falo, vamos comigo, Senhor. Senhor, vou ali comer um x-salada, vamos lá comigo? Porque ao saber que Deus está perto de mim, eu já me afasto do pecado. Ao estar longe do pecado, eu estou mais perto de cumprir a vontade de Deus. Concorda comigo? Os amigos estão te levando, jovem, né? Para um bar. Pauleira, pancadão, lá e o bar. Vamos comigo, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor fala, eu só vou até aqui. Então, provavelmente, lá não está a vontade de Deus. Concorda? Intimidade, oração, leitura da Bíblia, comunhão com os irmãos. Eu anotei por minha conta própria 3 coisas que eu tenho aqui, que são, assim, além dessas, né, que o autor colocou aqui, intimidade, comunhão. Vai andando com o Senhor, igual o reverendo disse, e no dia a dia ele vai revelando a sua vontade. Não é? Eu morei na roça, e eu tenho um negócio, não sei se alguém já... O pastor falou que acabou as pescarias aí e tal, né? Mas quando você está na roça, você está aqui dentro de casa, na lamparina ou na luz, aí você olha uma árvore, alguma coisa lá longe, escuro, você vai assim, ó, nossa, eu não estou enxergando nada. Aí você começa a caminhar. Já passou por essa experiência? Quem já dá um joinha. Aí você vai caminhando assim, ó. Aí a pupila vai dilatando. Chega um ponto da viagem que você já está vendo todas as coisas. Aquilo que anteriormente era tão escuro, agora você já começa a ver. Ainda mais se tiver lua ou alguma coisa, né? As coisas começam a desanuviar. Você começa a enxergar. Você fala, é mesmo, olha. Agora eu descubro por que Deus me enveredou por esse caminho. Por que Deus não deixou eu ir por lá? Recorda o seu passado. Quantas coisas Deus, o que você errou e o que você acertou. Olha o caminho que Deus quer te guiar. Caminhando e andando com o Senhor. Tem mais uma coisa que eu coloquei aqui, olha. Tem algumas coisas que são bem óbvias, né? Sobre a vontade de Deus. Aquilo que é negado pela palavra. Negado. Alguém disse para mim, infelizmente, né?
Eu ia usar um termo, não vou usar para definir esse irmão não, né? Mas um irmão falou assim, ai, sei o que você me diz, estou querendo separar da minha esposa. Não aguento mais. De cara eu já pergunto, irmãos, é a vontade de Deus? Negou, explicitamente negado pela palavra. Eu estou com vontade de matar o irmão fulano. Era da vontade de Deus, irmãos? Querem roubar um negócio ali. Adulterar. Olhar para a mulher dos outros. Adorar outro ídolo. Negou pela palavra, acabou. Outras coisas para ouvir a vontade de Deus, tem muitas, né? Aquilo que andando com Deus também. Ouvir. Mencione na sua vida conselheiros. Nós temos isso pouco hoje, né? Mas antigamente era mais comum. Ouvir os pais, mãe, um ancião, um irmão mais maduro que passou por aquela experiência, não é? Colher uma opinião, outra, de irmãos que você considera. Deixa eu ouvir aqui o que esse irmão tem a dizer. Deixa eu falar com o pastor. Concordei muito com ele, não. Deixa eu falar com... Concorda? A vontade de Deus vai ser definida também por princípios da palavra de Deus, que não são negados, por princípios certos da palavra de Deus, por conselhos, não é? E eu pus mais uma aqui, que essas aqui são da minha conta, mas eu acho que funcionou para mim e funciona para todo mundo, né? E uma das coisas também que eu acho que vem muito quando a gente consegue, é perigoso, a gente tem que ter muito, mas é uma paz de Deus no coração, não é? A gente sentir paz. Nem sempre, às vezes, a nossa mente individualista, a gente vai comunando e trabalhando para que aquilo não é tão certo, mas a gente vai começando o cérebro humano, irmão, o pecado é terrível, né? Aí a gente vai martelando uma coisa que a gente começa, diz que uma mentira contada várias vezes vira uma verdade, né? Então, às vezes, uma coisa é errada, mas você vai falando, você começa a ter pensamentos que... Mas, em geral, há uma paz de Deus, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, há uma paz, não é? Não, seu Pedro, uma paz de Deus que vem assim, ó. Eu estou em paz. Não é uma regra absoluta, cuidado, não é, reverendo? Cuidado, porque tem gente que mata os outros. A Suzane von Stein lá, matou o pai e a mãe, foi para casa, tomou o banho, lavou a roupa todinha suja e foi para uma lanchonete, lanchar em paz com os amigos. Cuidado, isso não é marca, né? Mas em geral, irmãos, fala agora para os crentes, você é crente? Você conhece aquela paz de Deus, aquele negocinho, ó? Ela é sinal da vontade de Deus. Não é sinal absoluto, mas é sinal. Não trouxe paz? Cuidado. Cuidado, não é? E caminhar com o Senhor. Não tem outra, né? Não tem outro jeito. E viver com hombridade, suportar os problemas, não correr dos problemas, ser homem, né? Falar para os homens aqui. Ser homem, suportar, orar. Deus vai revelando a sua vontade na nossa vida. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.